Olá, pontualidade hoje é a máxima. Sábado de manhãzinha, tô super animada hoje para ter essa conversa com vocês, com mulheres super maravilhosas, para a gente começar esse encontro aí com a Nicole A1, com a Alessandra Ale Rodrigues, que tá chegando, Maruxa, Ale Rodrigues e a Nicole. Deixa eu convidar, porque elas são hoje as especialistas nessa conversa. Vamos ver se dá certo. Se não, convida, pede permissão para entrar na live vocês. Oiê! Oi, ai que bom que deu certo! Deu certo! A gente tá passeando pelo quarto da Lê. Olha. Amor, e eu tô aqui alimentando os gatos, ó. Dá oi pro visual. Que delícia! Bom dia! Tudo ótimo! Bom dia, gente. Tá bom. Então, só para enquanto o pessoal tá chegando, só para fazer uma introduçãozinha aqui, né? Hoje é um encontro super especial chamado Telas Abertas do Espaço Opa. E hoje a gente vai ter uma conversa, gente, que vocês não têm noção de como eu tô empolgada para ouvir essas mulheres poderosíssimas contarem pra gente. E você sabe, Có, que tem uma coisa que eu amo no movimento Atreva-se, que é o nomear para combater. Essa frase que vocês usam é uma frase extremamente potente, né? Uma frase extremamente poderosa, porque no final é isso, a gente fala de nomear até emoção, né? Até sentimento. O nosso repertório é tão pequeno, né? Para falar sobre esse assunto. Então, assim, eu acho que esse nomear vem antes até da questão do combate à violência propriamente dito, porque é preventivo, né? Você atua antes da situação. Então, é assim, trazendo essa informação. Então, hoje, queridos, vou deixar a Nicole e a Alê se apresentarem. Elas são criadoras e fundadoras do movimento Atreva-se, e elas desenvolveram uma série de jogos para nomear exatamente essas estruturas, essas ferramentas, esse cotidiano nosso, né? Que oprime, que agride, que abusa, que cala, através de jogos, e um deles é um jogo muito especial, que é o jogo das princesas. Então, Nicole, conta um pouquinho pra gente, se apresenta. Bom, primeiro, muitíssimo obrigada por esse convite. Eu conheço a Érica de longo tempo por conta do trabalho da minha irmã, ela é muito amiga da minha irmã. E amiga da minha irmã é amiga minha, porque a minha irmã é muito boa gente. E quando traz amigas pro mundo, é porque as amigas são boa gente também. E aí, então estou muito feliz, Eri, de estar aqui também, de ver sua trajetória, ver a maneira com que você vai organizando a sua história. É muito bonito de testemunhar. Bom, eu sou Nicole A1, sou ativista feminista antipatriarcal e anticapitalista pelo movimento Atreva-se. Por conta do movimento Atreva-se, eu me tornei educadora social e escritora. E criadora de jogos. Mas isso é só... Tudo isso é só... Tudo isso é só porque... virei dona de cassino. Tudo isso... Escritora, entrevistadora de podcast. Fui virando várias coisas na vida por conta do ativismo, né? Da tentativa, eu sinto que o que a gente faz no Atreva-se é uma tentativa de criar linguagem e construir possibilidades de combate à norma vigente, que é uma norma de violência, de estupro, de sequestro, de genocídio, de tudo mais. Então, a gente vai tentando criar formas, né? Eu falei que minha próxima tatuagem vai ser uma frase que é paciência, raiva e bom humor, que eu acho que são as
As três coisas que me mantêm na luta. E é isso, eu originalmente sou do teatro, sou artista de teatro há muitos anos, não faço mais. Talvez volte, porque escrevi uns PROACs, estão esperando o resultado. Mas o teatro é a maneira que me apresenta ao mundo, né? Eu conheço o mundo, conheço os pensamentos, conheço as ações através do teatro. Então, acho que o teatro, mesmo que eu não faça o teatro ainda me faz. ainda me molda. Acho que é isso. Você, Lê. Bom, fiquei pensando, né? Num domingão às 10 horas da manhã, ontem foi a comemoração Dia das Crianças, a gente poderia só ser uma live sobre isso, né? Esse lugar da infância, adolescência, mercadoria, fiquei aqui pirando, né? E o quanto o Atreva se mistura com isso também, né? Os jogos também falam sobre isso, né? Principalmente jogos das princesas, como essas princesas produzem coisas, imaginários e mercadorias. Eu fiquei com essa coisa da data, né? E é muito bom poder ter mais conversas. Fazia tempo que não fazia uma conversa no Instagram, né, Có? A gente vem fazendo formação e tal, mas também estar com outras pessoas no Instagram já fazia um tempo. Então, que bom. Eu sou terapeuta ocupacional e terapeuta de família e ativista pelo movimento Atreva-se. E também, depois de um tempo, um livro, e o ano que vem faz 10 anos, né? A gente está por aí conversando sobre do patriarcado, todas as questões de violência, e a gente sempre faz transitam para a gente num lugar de possibilidade, de abismo e possibilidade. Então, as princesas que a gente estava, o tema, né, da conversa hoje passa por esse lugar das princesas, elas têm uma grande função disso, né, de criar abismo e possibilidades. Você sabe, Ale, que foi interessante, porque hoje eu pedi até para minha filha participar dessa conversa. Minha filha é uma jovem, né, de 20 anos. Eu pode pôr tuas amigas, que elas estão um pouquinho antes da gente no fuso horário. Pode pôr todo mundo aí para assistir, por ouvir. Porque, assim, tem coisas que são tão óbvias, que são até normais, né? Que sai desse lugar de choque, né? E vira ok. Então, são os pequenos abusos, as pequenas violências. Até ler hoje um conto com esse olhar que vocês trazem é uma violência, né? E aí falei para Giovana, vem assistir essa live que eu quero que você entenda. Não tem mais Cinderela, Branca de Neve, nada disso no nosso repertório. Acabou essa coisa. Não, depois eu vou contar uma muito engraçada. E eu lembrei tanto de você, Có, porque vai dando raiva mesmo. Vai dar raiva. Eu fui assistir uma coisa muito bizarra ontem, que foi Casamento às Cegas, mas no mundo árabe. Meu Deus do céu, me deu até um arrepio de nervoso. Já me deu um nervoso. Menina, não, eu lembrava de você, foi muito engraçado. Nossa Senhora! Então, eu fiz um convite também muito especial para quem trabalha, para quem atua com adolescente, para quem tem criança, porque é por aí que a gente começa. Né? Eu, adulta, não tenho uma amiga, eu não conheço, gente, uma mulher que não tem uma história de abuso para contar. Nenhuma. Zero. Tem um negócio. Exatamente, né? Zero. Um total de zero. Na rua, até o passar a mão no carnaval, beijar em fila. Isso é abuso, gente. Né? Não é normal. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, conta desse jogo das princesas. Pode deixar. Pra gente sentir raiva e alegria. Pra gente sentir raiva junto, né? Uma coisa que eu queria contar do Nomear para Combater, esse nome surge de um livro muito legal que se chama Diferentes, mas não Desiguais, discutindo gênero na sala de aula, acho que é uma coisa assim. Que é de um trio, e um dos escritores é o Bernardo Machado, que é um
menino que hoje é um homem feito, mas eu conheci ele menino, então parece que ele sempre vai ser menino para mim. Que ele escreveu isso e eu li essa frase no livro dele, liguei para ele e falei, eu posso usar porque eu estou fazendo um trabalho assim, assim. E ele falou, pode, pode. Então eu sempre conto que eu acho esse nome genial e infelizmente ele não é meu. Mas ele surge desse livro. Mas foi adotado, foi adotado, Foi né? adotado, Liberado e adotado. foi liberado e a gente... esse livro do B são 3 autores e é um livro muito importante para discutir gênero, as questões de gênero nas escolas. É um livro bem massa, então quem tiver também nessa jornada, eu indico fortemente esse livro. Bom, vamos às princesas, né? A gente tem uma trajetória longa para chegar nas princesas, eu vou cortar rapidinho, porque senão a gente fica sem tempo, mas a gente fala sempre a mesma coisa, né, Eri? Isso é uma coisa que a gente conta. Eu falei, quando muita gente conhecer a gente, eu não sei como é que vai ser, porque a gente fala sempre o mesmo assunto. Mas sempre tem lá uma coisinha nova que a gente descobre no meio do caminho e tal. Mas basicamente, a gente fala sobre poder, sobre estrutura de poder, né? A gente entende que o patriarcado é uma ferramenta de controle de poder e não só sobre gênero. Gênero é uma das camadas de violência e controle do patriarcado, né? A principal camada, mas não a única camada. Quando o patriarcado se estabelece como poder, ele vai buscando maneiras de se manter no poder, né? No nosso modo de enxergar. Então, a gente tem plena convicção de que a colonização é uma dimensão patriarcal, a branquitude é uma dimensão patriarcal, as dimensões de classe são dimensões patriarcais, né? E tudo meio implicado, né? Porque também a branquitude o patriarcado também é uma questão da branquitude, né? Então não é um elenco, sabe? Não é uma ordem de importância isso. É só dizer que tudo isso é a manifestação de um poder que é o que a gente compreende como poder hoje e está abaixo desse poder, concordando ou não concordando, achando bom ou não achando, tanto faz, né? E aí, quando foi em 2015, surgiu desculpa, uma escola de princesa. Uma escola de princesas em São Paulo, e a gente nem tinha esse assunto, nem existia a Treva-se, não existia nada. Eu e a Lê, a gente já tinha trabalhado juntas, mas muito tempo, eu e a Lê, a gente é amiga há muito tempo, já temos um trabalho bastante forte há algum tempo, mas a Lê não estava nesse rolê do Atreva-se, porque eu morava em São Paulo, a Lê morava em Votorantim, e a gente começou o Atreva-se em São Paulo, né? E começou a partir dessa escola de princesas, e a gente nem tinha assunto de princesa nem nada. Aí essa escola de princesas foi uma escola criada para ensinar meninas a se comportar como mulheres, sei lá. Uma coisa assim, muito esquisita. E ela tinha ali na Avenida Indianópolis. E aí, isso gerou um mal-estar geral, assim, todo mundo estava meio incomodado com aquilo, né, com o fato de, em 2015 ter isso, e a gente discutindo coisas tão mais importantes que isso, né? E aí teve uma tentativa de resposta a essa escola, mesmo que fosse no âmbito subjetivo, e uma das respostas foi a gente pensar em montar uma escola de anti-princesas e tudo mais. E aí a gente foi pensando que aquilo não fazia sentido, porque a gente não tinha como criar uma ferramenta usando as condições que o patriarcado capitalista nos dava para criar algo antissistêmico, né? Seria uma coisa muito desconectada das possibilidades reais. Então a gente começou a pensar, tinha números horríveis, que eram muito melhores do que a gente tem hoje, mas já eram horríveis, era uma mulher estuprada a cada 17 minutos, hoje a gente está no Brasil com uma mulher estuprada a cada 6 minutos, né? É uma loucura, é número de guerra, né? A gente vive em número de guerra, um jovem preto assassinado a cada 23 minutos, é o país que mais mata jornalista, é o país que mais mata ativista. Então, quer dizer, é um horror, né? É o país que mais mata a população trans, assim, a gente está numa coisa muito assustadora. E aí, a gente começou a pensar com quem que a gente queria conversar, né? Como é que a gente vai conversar para poder falar sobre isso de um jeito que seja suportável falar sobre isso,
né? Porque se a gente não suporta falar sobre isso, a gente simplesmente não fala. E não falar significa que a gente é conivente com um estupro a cada 6 minutos. Então, como é que faz para não ser conivente, para trazer esse assunto para o meio da roda, para falar disso, sem medo de falar disso, e ainda assim conseguir chegar até o final da live? Era um pouco esse nosso... Viva! Sem ficar deprimida, dormindo em posição fetal. Era um pouco como é que a gente faz para conversar sobre isso, né? E com quem que a gente vai conversar sobre isso? A gente começou um trabalho nos parques e tal, e aí foi gente, mas não era o suficiente. A gente falava, a gente não pode contar com o acaso, né? A gente tem que ter um público consistente, que queira estar com a gente e tal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos para as escolas, porque nas escolas a galera tá lá, né? Uma galera jovem, que é onde a gente acha que essa conversa precisa acontecer, e uma coisa autoritária das escolas, querendo ou não, eles vão ouvir a gente, né? Se a galera liberou a gente de entrar, é isso aí, vamos lá e vamos fazer esse trabalho. E aí eu pensei, mas como é que a gente vai para as escolas? A gente vai para as escolas para dar palestra? Acho que não e tal. E aí minha vida no teatro falou, não, vamos criar um jogo, né? Porque jogo faz com que a gente esteja em situação. O jogo, ele ultrapassa o entendimento racional, né? O jogo faz com que você experiencie um simulacro daquela verdade, daquela experiência, né? Então você sente aquilo no seu corpo, né? A gente entende um pouco isso. E aí a gente criou o primeiro jogo, que se chama Nomear para Combater, que virou livro, que se chama Nomear para Combater, uma tentativa de organizar a raiva para virar pensamento, que eu escrevi na pandemia. E esse jogo é um jogo de situações, onde a gente cria situações que revelem o machismo, depois situações de combate ao machismo, e a gente fala disso. Quando a gente começou a fazer esse jogo, a gente fez muito esse jogo, né, Lê? Sei lá, 2, 3, a gente faz até hoje, mas a gente fez muito só ele, né? Porque ele era o nosso único jogo. E aí a gente fez, sei lá, 2, 3 anos só esse jogo. E aí a gente começou a conversar com os adolescentes sobre a dimensão de violência e afeto. Porque isso é uma das coisas que o patriarcado faz. O patriarcado conta pra gente que o que você chama de amor, quer dizer, o patriarcado não conta pra gente, né? Que o que você chama de amor é violência, mas o patriarcado oferece violência para ser chamado de amor. Isso é um banquete do patriarcado, né? E aí a gente começou, se alguém estiver assistindo e não entender direito o que a gente está falando, levanta a mão aí e a gente volta, tá? A gente faz um combinado com os adolescentes que pode não concordar, o que não pode é não entender. Tem que sair entendendo. Concordar é outro assunto, mas entender tem que entender o que nós estamos falando. E aí a gente foi começando a perceber que a gente precisava falar sobre isso, que era uma coisa muito comum chamar violência de amor. Então, por exemplo, não, ele não deixa eu sair porque ele gosta de mim. Não, ele não deixa eu usar roupa curta porque ele sabe que eu sou gostosa e as pessoas vão ficar olhando. Ele fez eu brigar com a menina lá, que era minha amiga, mas porque a menina, ela realmente, solteira, tava rodando a banda, né? Entendeu? Então a gente foi percebendo isso, que muitas coisas do que as meninas nomeavam como amor é violência. E a gente falou, Jesus, né, pessoal, temos um probleminha aqui. O que está acontecendo, né? E aí, nessa época, eu acho que agora deu uma diminuída nisso, né, Lê, da coisa do celular. Era muito comum as meninas, por exemplo, namoram um menino que está longe da escola, que está fora da escola. E o contrário também, tá? Não é só menino que faz com menino, não. Menina também faz com menino, porque isso a violência, ela é uma ferramenta do patriarcado ao alcance de todo mundo, né? Então, por exemplo, sei lá, eu namoro a Érica, aí eu te ligo, falo, oi, Érica, tudo bem? Não sei o que, onde você tá? Tô aqui no consultório. Aí eu falo, abre a câmera. Eu preciso ver onde você tá. Para checar. Isso com adolescentes, isso é um absurdo em qualquer situação. Mas isso com adolescentes de 14 anos, que estão começando a construir uma vida amorosa, que estão começando a performar o que é namorar, né? Estão começando a entender quais são os códigos das relações e tudo mais. E o código da relação amor é controle e controle é violência. Ponto. E aí a
gente falou, Jesus, isso aí não tá bom não, como é que nós vamos fazer e tal? E aí a gente estava num jogo em Poá, que é numa ONG na Grande São Paulo, chamada Girando Falcões, e a gente perguntou, a Lê perguntou, onde será que foi que as meninas aprenderam esse imaginário, né, de amor romântico e tal? E aí um menino falou, será que as princesas da Disney não tem uma coisa a ver com isso? Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro o lugar que eu tava, aonde a Lê tava, como a gente se olhou e o abismo que abriu, assim, no nosso pé, falando, meu, tá tudo ali. E a gente saiu de Poá, que era longe pra caramba, até minha casa, eu morava, acho que na Barra Funda, sei lá onde eu morava acho que no Alto da Lapa, e a gente foi falando sobre isso, falando, cara, é verdade, olha a Branca de Neve, olha aquelas obviedades, né? E a Rê tá falando, tanto que esse controle se vê muito em relacionamento entre pessoas lésbicas, mas muito, Rê, exatamente, porque é sobre as ferramentas de controle que o patriarcado dá, né? E nas performatividades do que é essa relação. Então, para você performar amor, para você performar relação, tem uma série de códigos. Um dos códigos é controle, né? Enfim, dá outra live só pra gente falar disso, mas é um... E aí a gente chegou aí a gente começou a falar disso, olha a Branca de Neve, olha a Cinderela, olha sei lá quem, e eu com uma filha pequenininha, e comecei a assistir os filmes e falava, Alessandra, só piora, pelo amor de Deus. E aí, Alessandra, assiste e tal, você não tá entendendo, é uma loucura aquilo e tal. E aí a gente foi perseguindo os signos patriarcais, que a gente chegou em 7 signos de poder, né? Como manifestação de poder. Então a gente entende o poder representado por um corpo que tem 7 signos, que é homem, branco, adulto, cisgênero, heterossexual, se não rico, influente, considerado capaz. Então, esses 7 signos, quanto mais a pessoa tem esses signos de poder no corpo dela, mais trânsito social ela tem, quanto menos trânsito social ela tem, né? Um resumão aqui, um pouco do que... Bom, aí a gente começou a falar das princesas, e aí o que aconteceu? A gente queria contar para os adolescentes o que a gente descobriu, né? Então a gente... Provável, gente, vocês não estão entendendo, a Disney acabou com a nossa vida. E aí a gente ia para os jogos, fazia o jogo rapidinho e contava das princesas. E falava, não, você não sabe a Branca de Neve e tal. Aí a gente começou a ser chamada para falar das princesas. A gente já parou de ser chamada para fazer os jogos e começamos a ser chamadas para falar das princesas. Aí virou palestra de novo. Aí eu falei, não, palestra não, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um jogo. E aí a gente criou esse Para Quem Dormir, que virou também um livro que se chama Histórias para Quem Dormir, expondo os contos de fada para despertar, que é esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui, que é o do Histórias para Quem Dormir, e esse livrinho aqui, que é o Nomear para Combater, que tem lá na nossa página do Atreva-se. Bom, quer falar alguma coisa, Lê? Tem gente do Insta, para quem quiser comprar, conhecer, enfim. Tá lá no Movimento _ Atreva-se. Não sei se a Lê entrou pelo Atreva-se. É onde a Lê tá, provavelmente. Movimento _ Atreva-se, aí lá no Linktree tem nós lá, tem todos os... Tá tudo lá. O das princesas, muitas pessoas perguntam, né, Érica? Tipo, por que as princesas, né? Porque a gente foi e se aprofundou nas princesas da Disney. É bom esse recorte, né? E aí, as pessoas perguntam, mas por que elas? Porque tem tantas, né? E também tem outros contos onde as mulheres já estão mais empoderadas, como se esse lugar do afeto e a violência fosse uma coisa antiga e já não exercesse nenhum poder mais, né? E aí a gente sempre conta aqui a escolha das princesas da Disney, primeiro por conta desse encontro em Poá, que o menino coloca a gente em conflito para pensar sobre isso, né? A função dela na nossa vida, né? Nós, já mulheres com 30, 40 anos, ainda absorvida por alguns contos, principalmente quando no foco do amor romântico. Depois a gente viu milhões de outros poderes dentro dele, né? De representação de poder, não só das questões de gênero, né? E aí a gente responde que as princesas da Disney, porque elas são muito democráticas. São contos que entram na casa de todo mundo.
a qualquer horário, né? Então, sessão da tarde. Então, o pai assiste, o vô assiste a avó, a criança de 2, de 10, de 2, enfim. Então, ela é muito, os contos são muito presentes, né? São presentes nisso, e falando em mercadoria, são princesas que contaminam, né? Elas estão em mochilas, elas estão em roupas, elas estão em fantasias das crianças, né? Em festa de aniversário. Então, elas não diminuem, né? A gente fala, uma das questões Não esvazia, né? Diminuir, esvaziar o poder. As princesas é uma coisa que não dá, sabe? É difícil esvaziar, porque ela se retroalimenta, né? E aí a gente fala sobre isso, né? Porque ela chega na casa de todo mundo e a gente gostaria muito de conversar sobre o cotidiano. E se chega na casa de todo mundo, a gente entende que isso se mistura com o dia a dia das pessoas, né? E aí a gente faz o jogo, aí começa a jogar muito com as princesas. É. O muito pernicioso disso é que entra muito cedo, né? Então, muito. essa criança, Muito cedo. ela cresce. Muito. A gente já cresce ouvindo todos aqueles mantras de mãe, de vó, aquilo tudo que a gente repete, né? Esse amor disfarçado. Agora a princesa entra lá, quando você é bebezinho, vai assistir toda a série. Então, assim, vai incutindo, vai reforçando mais, eu acho. É né? isso. Ontem eu estava vendo exatamente esse programa e é a fantasia, gente, do casamento, da princesa, a reprodução. do que casar assim, príncipe. Tudo, né? Eri, a gente vê no programa, a gente vê na novela, a gente vê nas festas de 15 anos. As festas de 15 anos nada mais são do que a entrega da menina para a sociedade, para o macho escolher com quem ele vai casar. É dizer, olha, minha filha está pronta para ser degustada. Atenção, sociedade, né? É uma prática que a gente... Que essa narrativa que está construída nas princesas, elas vazam para a nossa vida, né? Para a nossa vida cotidiana. Elas vazam para coisas que a gente chama, por exemplo, de tradição, de cultura, de mito, de mitologia, de arquétipo, de tudo. A gente, né? Porque elas não são fundadoras, mas elas são mantenedoras desses mitos que colocam a gente no lugar onde o patriarcado precisa que a gente esteja, né? O patriarcado e o capitalismo, porque quando a gente tem a Moana, a gente tem a Elsa da Frozen e tudo mais, é o capitalismo dizendo, agora precisa ser um pouquinho assim. Atenção, patriarcado, vamos dar uma negociada aqui, porque precisa ser assim. A Elsa vai continuar, não se preocupa, porque a gente não vai tirar esse poder do patriarcado, porque a Elsa vai continuar infeliz, sozinha, solitária, porque ela é muito poderosa, então ela precisa ficar sozinha num castelo de gelo. Mas não se preocupa, porque agora a gente precisa vender também essa mulher articulada, descolada, entendeu? É terrível. É sem fim. E vai ficando pior, né? A Rê escreve aqui que o das princesas foi na empresa da Eri, um sinal do PROAC, né? Talvez seja, né? Talvez eu volte a fazer teatro com a sua empresa, Eri. Olha que loucura. Não é? Até eu, né? Até eu me corrompi nesse lugar. Olha que situação. Mas, gente, vocês sabem o que é muito, muito legal, de verdade? Porque, assim, quando vocês trazem essas falas todas, eu acho que algumas fichas vão caindo também. Né? Alguns lugares vão sendo olhados, alguns lugares até de dor vão sendo abertos. Né? Esse lugar da mulher ser escolhida com esses casamentos arranjados. Aqui talvez tenha gente que não saiba, eu moro no Egito, então aqui é casamento arranjado, né? Não todos, e está mudando. Né? Ontem eu estava vendo uma história que foi muito legal também, mas assim, quão potente a gente é para fazer uma mudança, né? Você tem uma fala muito legal, traz essa fala, mas cada um fazendo o seu, cada um se colocando de uma forma, é no pequenininho que a gente vai fazendo grande. E essa mulher, ela foi escolhida também pelo homem, né? Porque a gente
cresceu achando que a gente tem que ser escolhida. E o homem virou para ela: eu não caso com você porque eu não aceito que uma mulher faça dança. Você tem que abrir mão da dança. E ela virou: não, eu não vou abrir mão. Aqui, num país conservador, né? Que talvez alguns anos atrás ela virasse: Tá não, ok, então vamos casar e ser para sempre. Ela não. Ele ficou indignado, ficou até violento. Ele: como você não vai abrir mão? Você vai jogar fora o nosso amor por conta da sua felicidade? Ele usou essa fala. Por conta da sua Isso felicidade. É bizarro, né? Então, Mas, olha, lugar... o Vinícius de Moraes escreveu Minha Namorada, e tem uma passagem que é... Eu não vou lembrar, a gente até pôs o vídeo da moça falando isso na nossa página, mas que ele fala que talvez ela precise viver os sonhos dele e os sonhos dele não sejam tão bons para ela. Mas se ela quiser ser a namorada dele, é assim. Se você quer ser minha namorada, mas que linda namorada você poderia ser, se você... Entendeu? Nós estamos falando de um país aberto. Nós estamos falando de um país progressista, liberal, entre milhões e milhões e milhões de aspas, né? Nós estamos falando de um cara que é um boêmio, que é um homem que se casou sei lá quantas mil vezes, que cantou o amor, né? A gente cresceu ouvindo Vinícius de Moraes como um ícone do amor. E ele fala isso. Entre milhões de absurdos, esse é um dos absurdos, né? Então, a gente foi habituando também a chamar sacrifício de amor, né? Isso é muito cristão também, né, Eri? Enfim, a gente vai construindo várias camadas, né? Eu acho que tem uma coisa que as princesas revelam pra gente de uma maneira divertida, porque também a gente foi tentando trazer isso, né? Justamente para o assunto poder ser possível. Então, a gente faz uma brincadeira quando a gente vai fazer o jogo das princesas, que é: a gente não fala da gente, a gente fala da Branca de Neve. A gente não fala da gente, a gente fala da musa do Vinícius de Moraes, entendeu? A gente não fala da gente, a gente fala da Bela, a gente fala da Ariel. Imagina, é fantasia. A gente não fala da gente, que é justamente um jeito da gente falar da gente e conseguir levantar, né? E seguir. Tão longe, seguir. tão perto. Exatamente. Eu acho que a gente podia entrar numa princesa. O jogo, para vocês entenderem, é aquele jogo tipo Quem Sou Eu? Então, uma pessoa vai precisar adivinhar quem é a princesa e fica com um montinho de cartas com perguntas que a gente previamente fez e tem uma ordem. E as outras pessoas sabem quem é a princesa. Por exemplo, a Branca de Neve. E aí essa pessoa vai ter que fazer as perguntas. Então, as personagens foram felizes para sempre, a mãe da princesa está viva, enfim, uma série de perguntas que vão questionando essa estrutura, né? E aí, no final, a gente conta a nossa versão, que eu acho que aqui é o que cabe a gente fazer. Contar a nossa versão de alguma princesa. Vocês podem escolher, a gente sempre indica para falar de violência doméstica a Bela, porque ela é a Bela da Bela e a Fera, porque ela é didática, assim, ela é... Mas, enfim, a gente fala de muito, então se vocês quiserem escolher alguma. Se você quiser, Eri. Alguém quer conhecer alguma história? Coloca aqui no chat se alguém tiver curiosidade de uma dessas princesas. De uma específica. Minha mãe tá aqui, minha irmã, bonitinha. Que delícia. Eu não sei se a Thay tá aí também. A Thay tava no comecinho. Lindona. Bom, vamos falar da Bela, porque... Conta a Branca de Neve, então, vai. Branca de Neve. Essa história. Tá bom. E é tão representativa que tô puxando a sardinha aqui das minhas bandas. Bom, não, quer falar alguma coisa? Não, só lembrando que a Branca de Neve vai ter um filme agora sobre ela, né? Vai, porque não para, né, gente? Sem fim. Live action. E eu não faço isso normalmente, mas eu fui lá ler os comentários. Eu não faço, fui e me arrependi. Já era para... Não dá para ler mesmo, mas enfim. Os comentários são comentários muito, mas muito no lugar mesmo. Muitas vezes, na maioria os homens, mas muito no lugar da estrutura do poder, né? Então não dá nem para a gente falar,
puxa, será que a gente está falando? A gente entende que não está falando nenhuma bobagem, né? Mas você vai ler o comentário para de repente ter algum pensamento, né? Alguma relação, Para uma falar, acho que não novidade, precisa né? mais isso que a gente faz, né? Já tá bom. Mas, gente, ninguém, assim, não me lembro mesmo, porque eu não fiquei feliz lendo os comentários, então ninguém. No sentido disso, né? Essa é uma estrutura de poder, ela, né, limpa a casa, qual vai contar, né? Ninguém olha para esse lugar da estrutura, né? É muito sobre o impacto mesmo dos homens com a misoginia, né? Então, numa discussão de que a atriz não é tão branca assim para fazer aquele papel. Então, é de um nível muito De maluco mesmo, perversidade. de É. perversidade, né? Mas, enfim, Branca de Neve tá para sair aí, para ver, né? Não, não morre nunca, gente, não acaba. Não Não acaba morre, não mesmo. morre, não acaba. Bom, Branca de Neve vivia. A mãe da Branca de Neve tá morta. A mãe da Cinderela tá morta. A mãe da Aurora tá morta. A mãe do Monte, a maioria tá tudo morta. E os pais foram viajar. O pai da Branca de Neve foi viajar, o pai da Cinderela vai viajar, o povo vai tudo viajar. E aí, a Branca de Neve, ela vive com uma madrasta, que é uma mulher terrível, muito má, que é a pessoa mais importante do reino, certo? Ela é a pessoa mais importante porque a rainha morreu e o rei, sabe Deus, foi comprar cigarro. Aí, a rainha, todo dia de manhã, ela acorda e ela vai conversar com o conselheiro dela sobre o reino. E ela pergunta se tem alguém mais bonita que ela. Então, a pessoa mais poderosa do reino, que manda no reino, que comanda, que governa aquele reino, tem uma única pergunta se tem alguém mais bonita que ela. Porque essa é a única preocupação que a gente precisa ter, mesmo se você for a mulher mais poderosa do reino, tá? Mesmo se você for a Beyoncé, mesmo se você for a Madonna, mesmo se você for a Dilma Rousseff, se você for a Margaret Thatcher, você tem que perguntar se tem alguém mais bonita que você, porque essa é a única coisa importante que você, mulher, tem para oferecer para o mundo. E aí ela pergunta todo dia de manhã: oi, tem alguém mais bonita que eu? Oi, espelho, tem alguém mais bonita que eu? Não tem, dona. Fica tranquila, vai trabalhar. Dia seguinte: e aí, tem alguém mais bonita que eu? Não tem, vai trabalhar. Tem alguém mais bonita que eu? Tem. Quem? A Branca de Neve. Ah, pelo amor de Deus, que absurdo, essa menina, essa é uma menina, é uma criança. O espelho fala, era uma criança, agora ela é uma novinha, ela é um perigo. Então a gente já sabe que a Branca de Neve ela é bonita porque ela é nova. A mulher que envelhece é uma mulher perigosa, é uma mulher violenta, é uma mulher frustrada, é uma mulher, sei lá, né? Tudo que vocês puderem imaginar de ruim. Ela é uma mulher que é um perigo. Bom, aí essa menina, ela ouve, né? A rainha fala, então já sei o que eu vou fazer, vou matar essa menina. A Branca de Neve descobre lá que ela vai morrer e foge. A gente já sabe que a Branca de Neve ela é bonita porque ela é nova e porque ela é branca. Beleza. Aí ela foge, o caçador, a rainha chama o caçador, fala, menino, preciso pegar essa moça, tal. Ele fala, não se preocupa, servimos bem para servir sempre, pode deixar que eu pego essa menina e mato essa menina para você e trago o coração. Beleza? Aí ele vai buscar a menina, quando ele pega a menina, ele não consegue matar a menina. Por que ele não mata a menina? Porque a menina é muito gentil. Porque a menina é muito amorosa. Porque a menina é muito delicada. Porque a menina é nova. Porque a menina é branca. Porque a menina é um doce. Porque a menina é uma delicadeza. A gente fala, se sou eu, morta, esquartejada, jogada no meio da floresta. E, muito provavelmente, a maioria que está nos ouvindo aqui também teria um destino bastante parecido com o meu. Bom, esse cara fala assim pra ela, já não te matei. Então, você fica tranquila, você entra aí na floresta e segue tua vida. E ela fala assim, mas floresta? Meu amigo, pelo amor de Deus, eu morava em palácio, eu sou princesa. Eu não sei lidar na floresta. Ele fala, não posso fazer nada. Obrigada, menina, foi ótimo, boa sorte, e vai embora. E ela tá na floresta. E ela não sabe existir na floresta. É uma menina, ela tá com medo, ela anda naquela floresta, ela teve que fugir da madrasta, a mãe dela morreu,
o pai dela foi comprar cigarro, nunca mais voltou, ela tá sozinha, sem rede, cansada, exausta. Fala, meu Deus, eu preciso descansar, eu preciso descansar, eu preciso descansar. Encontra uma casinha. Quando ela encontra a casinha, ela fala, ai, vou descansar. Ela abre a porta da casinha, a casinha tá uma zona. O que ela faz? Ela arruma a casinha. Ela arruma a casinha sofrendo? Não, ela arruma a casinha muito feliz. Ela passa pano na casinha, os passarinhos limpam, torcem o pano para ela. Ela vê que tem 7 caminhas. Ela fala, eu vou fazer 7 tortinhas. Os passarinhos corta as coisinhas para ela, faz um mise en place. E ela faz as tortinhas dela. E assim vamos. E ela vai existindo ali. A gente está vendo uma menina muito feliz cantando enquanto arruma a casa. Ela é amiga dos passarinhos. Os passarinhos ajudam. Ela está muito feliz. Ela não está exausta. Ela não está deprimida. Ela não está triste. Ela não está sobrecarregada. Ela não foi abandonada pelo pai. Ela não é órfã da mãe e ela não está correndo risco. Ela está feliz limpando a casa. Está tudo maravilhoso. Ela gosta muito de limpar a casa. Aí eu tenho uma amiga que fala, gente, o príncipe eu pulo. Se puder me mandar os passarinhos da Branca de Neve, eu tô agradecendo. Porque minha casa não para de ter serviço. Bom. Aí ela junta as caminhas, deu tudo, arrumou tudo, tudo muito maravilhoso. Ela junta as caminhas e dorme. Quando ela dorme, os caras chegam. 7 caras. Um fala assim, não, vamos botar essa mulher pra fora, a gente não sabe quem é ela, tal. O outro fala assim, não, peraí, você deu uma olhada na casa? A casa tá um brinco. Essa casa nunca teve tão arrumada. Porque esses homens, eles são capazes de morar sozinhos, eles são capazes de trabalhar, eles são capazes de minerar joias preciosas, pedras preciosas, mas eles não são capazes de lavar uma louça. Eles não são capazes de achar o cesto de roupa suja. Eles não são capazes de fazer uma cama. Eles não são capazes. Mas de trabalhar e tudo mais, eles são capazes. Bom, aí ela acorda. Quando ela acorda, ela vê os 7 caras ali e ela sabe exatamente como se relacionar com cada um daqueles 7 caras que ela nunca viu na vida. Ela sabe que tem um que tem fome, então ela já bota uma comidinha ali pra ele. Ela sabe que tem um que tem rinite, já arruma um papel higiênico pra ficar ali do lado pro moço espirrar. Ela já sabe que tem um que tem sono, ela afofa o travesseirinho pro rapaz dormir. Ela sabe que tem um que é muito bravo, então ela organiza ali pra ele ficar tranquilo. Ela sabe que tem um que tem problema com barulho, então ela pede pra todo mundo falar baixinho. Ela sabe. Porque é assim. Porque se você é mãe, você sabe como se relacionar. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que o ambiente precisa de você. Porque você é mulher, você tem essa sensibilidade. Você tem, sei lá, o útero sagrado, sei lá que porra que você tem, que você consegue perceber sinais, sei lá de onde, que você fica feliz com aqueles 7 caras. Beleza. Aí a vida vai andando, ela vai vivendo, ela vai trabalhando de graça para eles. Isso é o que a Silvia Federici, a gente imagina que a Silvia Federici chama de trabalho gratuito para o capital. Qualquer dia a gente vai falar sobre o capital, porque eu estou mergulhada no alemão. Como isso se constitui como algo muito importante para a gente organizar a vida, né? Precisa de alguém organizando a vida para alguém se dar conta do que é o lucro, porque o lucro não é a vida. Enfim, aí precisa de alguém cuidando da vida para poder inventar essa narrativa que massacra a gente do patriarcado capitalista. A Branca de Neve é uma das figuras que diz, olha, limpa a casa, vai ser um amor, beleza. Aí, vida que segue, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma mulher feliz, trabalhando na casa, oferecendo esse cuidado como amor, dizendo, olha, isso aqui é amor, eu faço aqui porque é importante eu cuidar de vocês, porque papapá. Bom, vida que segue, a madrasta tá lá no palácio, vai lá dar uma atualizada no espelho e fala, e aí, tem alguém mais bonito aqui? Ele fala, dona, putz, péssimas notícias, senta que você não vai ficar bem. Mas o que aconteceu? A menina não morreu. Como não morreu? Eu vou matar essa desgraçada, que até desgraçada porque é bonita, né? Segundo ela. Porque, na minha opinião, a madrasta é bem mais bonita que a Branca de Neve. Mas, enfim, sigamos. Aí ela bota um veneno na maçã, se transforma numa velha horrorosa e entrega a maçã para essa menina comer. Essa menina come a maçã e morre. Um fala assim, não é possível que morreu, gente. Não vai ter jeito, a gente precisa fazer alguma coisa. O outro fala assim, vamos botar no sereno? Claro,
ótima ideia. Vamos botar no sereno. Pega lá o caixão de vidro, bota essa moça no sereno, vai que passa, vai que acorda, né? Porque o outro fala, gente, se não acordar, em 3 dias, essa casa tá uma zona. Pelo amor de Deus, essa moça tem que acordar. Vamos fazer aqui uma corrente de oração para essa moça acordar. Aí ela vai lá, botam ela no caixão de vidro, bota a moça na floresta, passa um dia, passa 2, passa 3, passa um príncipe. O príncipe fala, gente, uma morta! Nossa, quanto tempo que eu não beijo uma morta. Deixa eu descer do meu cavalo. Desce do cavalo, beija a morta ressuscita, eles se casam e são felizes para sempre. A gente sabe o nome desse príncipe? A gente não sabe nada desse príncipe. O que a gente sabe do príncipe? Que ele é um homem branco, adulto, hétero, cisgênero, se não rico, influente, capaz. Isso é o que a gente sabe dele. O que a gente sabe dela? A gente sabe que ela é bonita, a gente sabe que ela é branca, a gente sabe que ela é nova, a gente sabe que ela é gentil, a gente sabe que ela é amorosa, a gente sabe que ela sabe cozinhar, que ela sabe limpar a casa, que ela é amiga de uma turma de passarinhos que ajudam ela a fazer isso, que ela sabe se relacionar com 7 homens diferentes, dando exatamente o que cada um desses homens precisa para a própria existência. A gente sabe que ela consegue gerenciar e organizar uma casa, e mais, que ela gosta de fazer tudo isso. Que ela faz tudo isso com muita devoção para poder merecer esse amor de um homem que a gente não sabe absolutamente nada sobre ele. A gente não sabe se ele é boa gente, a gente não sabe se ele tem bons amigos, a gente não sabe se ele tem vício, a gente não sabe se ele aposta no tigrinho, a gente não sabe se ele trata bem a mãe dele, a gente não sabe nada sobre ele. A gente não sabe se ele é traficante, a gente não sabe nada sobre ele. Absolutamente nada sobre ele. E ainda assim, ela é merecedora desse amor. Dá um ódio, não dá, pessoal? Foi salva. Ela foi salva. Isso é sério, né? Então ela deve a vida, o homem. Isso. A mulher deve a vida ao homem. É. Né? O homem é o grande salvador. Sem essa estrutura não tem vida, não tem alegria, não tem função, não tem significado. Não tem sentido, não tem norte, não tem nada, né? Dá um ódio, né, gente? Eu sinto um ódio mortal. É pesado, né? A gente vai ver uma historinha tecnicamente inofensiva, né? Inocente. Um livrinho. Um livrinho. É bonitinho, ela é linda, com uma saia amarela. E é um livrinho que está em tudo quanto é canto, né? Eu falo sobre isso, de que eu trabalhei em pediatria, né? E os livros na biblioteca para as crianças que estavam em situação hospitalar, eram esses livros, esses contos de fadas, né? E ele é muito didático. Quando a gente está com os adolescentes, a gente vai fazendo essa conversa, né? Eles gostam muito dos jogos, das princesas, porque ele é colorido, enfim. Eles ficam num alvoroço, eu conheço essa, eu conheço aquela, e a gente vai falando, olha, o importante é responder todas as perguntas, não é saber se é a princesa X ou Y, porque na hora eles resolvem, né? Mas as perguntas têm uma sequência, ela é intencional, né? Uma sequência intencional. A mãe da princesa está morta é uma pergunta que é recorrente em todas, porque a gente também chegou nesse lugar que a mulher, que seria um apoio, enfim, uma rede, também não existe, né? As mães morrem e os pais foram embora. Vão comprar cigarro. Né? E aí isso fica muito cotidiano, né? Uma coluna do Atreva-se é relacionar todas essas narrativas muito no dia a dia. É para isso que nos interessa, né? O como isso vai lá para casa e eu falo, puxa, é verdade, sei lá, minha mãe cozinha para a gente todo dia, toda hora, semana toda, né? Ou esse lugar de que, pô, é um trabalho de casa, é comum, qualquer pessoa pode fazer. E tantas coisas que os contos têm. Então, ele vai sendo dissolvido mesmo no cotidiano e a gente vai percebendo as pessoas falarem, nossa, é mesmo? Olha que doideira isso. A Cinderela, né, que é o clássico também da mulher ser escolhida. A gente coloca em loco, né, se a gente está na escola, a gente faz comentário, olha, aqui no intervalo, né,
provavelmente acontece no baile, né? No baile da escola. A gente aposta, a gente acredita que deve ter um menino que é o grande lugar. A gente fala assim, ó, tem um paquito aí que as meninas ficam muito envolvidas e brigam entre elas. E aí o conto vai dando para a gente também, junto com eles, ferramenta para falar muito ali do dia a dia deles. Aí fica uma situação assim, poxa, é mesmo, acontece inclusive aqui. Às vezes a gente vê, né, eles se apontando, né? Então, às vezes eles se apontam. Tá vendo? Fulano, descobriram. Fica, né? É absorvido. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês trazerem esse olhar de vocês. Porque muitas vezes a gente fala, né? O machismo a gente enxerga ou lê como uma questão do homem, né? O homem é machista. Agora a mulher também é machista, né? Porque essas questões estão tão arraigadas na gente que a mulher também se comporta nesse lugar. Tecnicamente a gente fala que as mulheres se comportam como, né? Não são machistas, né? Se utilizam da ferramenta, porque é como dizer que o negro é racista, né? Não é. Não é jamais, porque a estrutura de poder, a ferramenta de poder, ela é usada para sustentar o poder, certo? Então, mesmo quando a mulher usa a ferramenta, ela usa a ferramenta para sustentar o poder do patriarcado que a coloca em risco. Se alguém tem dúvida do que eu estou falando, procura Cíntia Chagas. Certo? É rápido de entender, é bem fácil. É bem didático, não ela sustenta, nem quando você defende o patriarcado, você está livre da violência do patriarcado sobre você. Porque mesmo que você individualmente seja uma mulher que sustenta as lógicas do patriarcado, ainda assim você pode apanhar do seu marido na calada da noite, mesmo que você tenha defendido que é importante você ficar quieta. Entendeu? Porque isso não é sobre você. Simples assim. Não é sobre mim, sobre você, nem sobre Cíntia Chagas. É sobre como a estrutura se dá. Então, mesmo que a mulher reproduza essas ferramentas, ainda assim ela é vítima. Mesmo quando ela reproduz, entende? Mesmo na produção daquilo. Então, se você pensa, por exemplo, se você pensa governos, sei lá, a Carla Zambelli defendeu com unhas e dentes uma política absolutamente anti-mulher no governo. A primeira pessoa que foi rechaçada dentro do governo que era a situação foi ela. Entendeu? Então, mesmo quando você se alinha ideologicamente com o poder não te absorve. Porque o poder é patriarcal, entendeu? E mulher não tem poder dentro do patriarcado, ponto final. Mesmo que ela tenha poder, entendeu? Mesmo que ela... Então, essa ferramenta é sempre um tiro no pé, né? Qual é a diferença? Quando você se utiliza das ferramentas de controle, você tem a sensação de que você tem um trânsito maior, porque você se alinha à ideologia que coloca aquela situação como uma situação de vantagem. Mas a vantagem só tem um corpo que tem vantagem com o patriarcado capitalista colonizador. Homem, branco, cisgênero, hétero, esse é o único corpo que tem vantagens nessa ideologia vigente que a gente vive. Só tem um corpo que tem vantagem. O resto todo tá na lama. Interessante, que enquanto você fala, né, eu não sei se tem gente aqui que tem essa mesma sensação, mas mesmo que a gente não entenda talvez alguns conceitos, né, a fundo, a gente sente. Eu sinto que você... É isso. Né? Muito bom. Não pensa tecnicamente algumas questões que você traz. Sim. Eu sinto, é o que você falou, eu sinto no corpo. O que você Exatamente, Eri, porque a gente fala uma coisa no Atreva-se que a gente não conta nenhuma novidade. A gente só te lembra do que você já sabe. Porque se você tem um corpo branco, se você for mulher, cisgênera, mas você tem um corpo branco, heteronormativo, você tem alguma influência, em qualquer lugar que você chegar, alguém vai levantar para você sentar. Isso não é sobre o seu caráter. Isso não é sobre
sobre... É porque o seu corpo exerce poder e aí você vai levantar, alguém vai levantar para você sentar. Quem vai levantar para você sentar? Alguém que não tem os mesmos signos de poder que você tem no corpo. É sobre você? Não. É sobre uma quantidade de signos de poder que o teu corpo carrega. Simples e insuportavelmente didático. Assim, né? Então, quando a gente vai... Então, mesmo quando a gente fala, ah, a mulher é machista, a mulher, ela reproduz um comportamento para tentar ter alguma dimensão de poder aqui dentro. Porque, vamos falar real, meu corpo, minhas regras é mentira. É mentira. Essa hashtag é mentira. Porque se você vai no SUS para botar DIU, é uma treta. Se você vai no SUS para fazer um aborto, você pode ser denunciada. Entendeu? Seu corpo não é... Isso aqui é violência doméstica. Isso. Olha o papo que é isso. Né? As regras não são para o seu corpo. É isso mesmo. Os homens se unem mesmo quando não compartilham as mesmas ideias. É o que a gente chama de machonaria. É assim, está estabelecido, entende? A Cíntia Chagas, por exemplo, não tem aliadas dentro do modo de produção de poder que ela escolheu estar. Ela tem aliadas de quem combate o que ela sempre disse. Olha aqui, que maravilha. Porque o poder, ele é didático. O poder, ele não dá espaço, entendeu? Ele não tem brecha. Não dá brecha. O poder é didático. Eu vi uma coisa da Conceição Evaristo falando, depois dela ganhar um prêmio super importante de literatura, e ela falar, eu sou uma mulher que conquistei e consegui galgar isso já idosa, né? Com mais de 60 anos, eu consegui fazer isso. Só que eu não ando com uma placa de que eu sou uma escritora importante. Eu sou uma mulher preta. Então eu acabo de sair daqui desse prêmio e eu corro risco igual a qualquer mulher preta no Brasil. Para vocês terem ideia dos números absurdos que a gente está vivendo, 70% das mulheres estupradas a cada 6 minutos são mulheres negras. Entende? Então, é um espaço de poder que a gente vive e uma construção de mundo que não tá bom para ninguém, para nenhum corpo. Porque a gente vive num país onde 54% da população é uma população negra e a gente tem um projeto de genocídio e dizimação dessa população, entendeu? Assim, os números são bizarros, assim, é um descontrole mesmo, é uma coisa absolutamente violenta. Então, se você tem, entre as pessoas mais importantes da literatura no Brasil hoje, uma mulher preta, quer dizer, nem quando atinge essa dimensão de poder, entende? Nem quando ela é a pessoa mais importante na literatura brasileira hoje, viva, é a Conceição Evaristo. Ela não vive como uma escritora premiada, ela vive como uma mulher preta num país que mata a quantidade de mulher preta que mata. Entendeu? Então, tem que mudar. Não tá bom. Assim. É horrível, né? Conta uma história, que é uma história que me impressionou tanto quando você contou, e eu achei ela também tão didática. Aquele exemplo de uma escola que você fez o jogo, que trouxe a coisa do Robinho. Ah, sim. A gente estava numa escola particular e a gente estava no jogo e os meninos estavam muito incomodados, muitíssimo incomodados, e se levantaram no meio do jogo. E eu fiquei muito brava, pedi para eles voltarem e tudo mais, parei o jogo, porque eu falei que a gente estava ali para combater aquilo, né? Que quando você não combate, você é capanga do patriarcado. Então, se você, quando você usa as ferramentas de poder para manter o patriarcado, é tudo que o patriarcado precisa. Ele precisa de quem mantém essa ordem, né? E a gente chama de capanga. A gente chama estuprador de capanga, a gente chama sequestrador de mulher de capanga, né? Isso não quer dizer que eles não sejam perigosos. Mas, da mesma medida que eles são perigosos, eles são capanga, eles são risíveis, eles são a ralé, entende? Eles são o que tem de pior. E aí, a gente estava nesse debate, eu estava muito brava, mas segurando minha onda ali. E aí ele virou, num determinado momento, o Robson, né, jogador de futebol, tinha acabado de vir à tona a história do sequestro coletivo que ele promoveu.
do estupro coletivo que ele promoveu, e esse menino vira e falou assim, eu sou fã do Robinho. Quando ele falou isso, eu parei tudo que a gente estava fazendo e eu falei assim, vocês estão ouvindo o que ele está falando? Ele está dizendo que ele é capaz de promover um estupro coletivo. Então, cuidado, não, meninas, não entrem no carro dele. Não tomem bebida do copo que ele oferecer para vocês. Porque mesmo que ele não seja capaz de fazer isso, o que eu não acho que é impossível, porque eu acho que quando você começa a falar sobre isso, você constrói um imaginário onde isso não é tão nocivo, entende? Quando você faz piada, quando você diz, imagina, eu sou fã do Robinho. E eu falei, a gente aqui não está falando sobre futebol. Essa conversa aqui, ele não está dizendo que ele é fã do Robinho porque a gente está falando de futebol. Porque ele diz que ele é fã do Robinho quando a gente está falando de patriarcado. Então o que ele está falando é sobre estupro coletivo, ele não está falando de futebol. E eu preciso contar isso para você, né? E ficou uma puta torta de climão. Porque acho que uma das coisas é essa, né? Uma vez eu tive um grande amigo que postou um meme que era um treinador dando 2 tapas na cara, assim, da lutadora. Tipo, reage e tudo mais, né? E aí a brincadeira era o que os meus boletos fazem comigo. E aí era esse cara dando 2 tapas na cara, assim, tipo um sacode pra essa lutadora entrar no jogo. E aí eu mandei pra ele um inbox e falei, tira, porque você tá promovendo violência de homem contra mulher. Ele falou assim, não, mas eu não tô vendo um homem contra uma mulher. Eu falei, mas você tá vendo o quê? Uma bicicleta e um dromedário? O que você tá vendo? Porque o que tá acontecendo é um homem dando 2 tapas na cara de uma mulher. Não, mas a gente tá falando de esporte. Eu falei, não, a gente não tá falando de esporte, a gente tá fazendo piada com boleto. Entende? Então você vai criando um imaginário onde aquilo sempre tá sustentado em algum lugar. Não, mas ele não falou, é que ele gosta do Robinho, ele não tá falando de estupro. Não, ele tá falando de estupro. Ele tá falando de estupro. A gente finge que ele não tá falando de estupro pra gente não precisar falar disso. Mas ele tá falando de estupro e é por isso que uma mulher é estuprada a cada 6 minutos. Né? Eu escrevi esses dias que se uma mulher... A Lê sempre falou isso e eu tive esse insight assim, no corpo num encontro que a gente teve aí da formação que a gente tá fazendo, né, Eri? Que se tem uma mulher sendo estuprada a cada 6 minutos, tem um estuprador estuprando uma mulher a cada 6 minutos. Então, se a gente conhece uma vítima, a gente conhece um estuprador. E certamente a gente conhece mais de uma vítima, porque tem uma vítima sendo vítima a cada 6 minutos. Não tem como a gente estar longe desse número. E eu acho que não tem mais como fingir que não vê, né? E não dá os bois. Né? Estupro é estupro, não é foi consensual, ela não falou não importa, ponto, né? Então assim, a gente também parar de passar pano nessas situações, porque ela estava bêbada, né? Esse paninho vai validando, né? Teve uma época, um exemplo que eu vivi também com a minha filha, né? A primeira baladinha que ela foi num domingo, numa matinê, ela me ligou chorando, trancada no banheiro do Clube P, que era para eu ir buscá-la. Saí no meio da noite, assim, louca. Era tão louca, fui lá, baixei lá, fui catar a Giovana. Aí ela depois veio me contar que primeira baladinha dela, matinezinha, assim, tranquila, né? Que os meninos faziam fila para beijar as meninas, para passar a mão. E ela ficou apavorada, assustou, me ligou, fui buscar. Dia seguinte, o grupo de mães. Uma pergunta, como é que foi a matinê, como é que foi a festa? Porque era uma turma da escola, era o povo da escola que foi. Foi ótimo, meu filho amou, pegou várias. Aí eu fechei o tempo no grupo. E o que é legal? O que é bonito? Dá orgulho? O filho passou a mão em várias, beijou 14, né? Então, tem esses lugares também são difíceis, né? E as meninas também crescem com essa violência que é o amor. Isso, ele gostou de mim, ele se interessou, eu sou interessada, atraente, isso é um interesse, né? Isso é uma demonstração de amor, né? O Nomear fala um pouco isso, é o que você está falando.
E é essa estrutura de dar nome, né? Vai vir no enfrentamento disso. Qual é o nome disso? O jogo nomear é essa zona. Vamos botar o pé no chão? O que a gente está vendo? E aí tem uma dificuldade mesmo, né? De dar nome à violência, porque a gente fala muito isso no Atreva-se também. Falar da violência não é tão violento do que ser violentada, né? Então, que coisa é essa? Porque também há o pacto do silêncio, né? É isso, silenciar é uma forma de um pacto para as coisas irem acontecendo. E olha como isso é dia a dia, né? Quantas vezes a gente não viu, eu, na minha família, todo mundo, né? Tipo, segura a sua, como que é aquele ditado, né? Segura a sua cabra que meu bode tá solto. Essa menina tá casada. Não, é muito conversa de domingo na mesa de casa, sabe? Tipo assim, ó, eu sou de uma família de 3 irmãs, né? Então, saiu à noite, enfim. No outro dia seguinte, a conversa era essa, na hora do café, né? Mas é sempre uma conversa um pouco disso. Era, né? Uma conversa sobre isso. Ah, mas como é que foi? Saiu com alguém? Não. Porque também era uma necessidade, né? Representar esse lugar da mulher escolhida. Então, o jogo Nomear fala muito sobre isso, né? E nas princesas, a gente também tem essa pergunta que vira sempre uma tela azul, né? Qual foi a demonstração de amor do príncipe? Ninguém sabe dizer o que foi, porque não existe, né? E aí a demonstração de amor, ora é isso, tipo, eu fui escolhida lá. Ele perseguiu ela, ele foi atrás dela em todas as... Aí a gente fala, gente, mas perseguição é amor? Isso é perseguição é perseguição, não é amor. Aí, tal. Então, é muito do dia a dia, sabe? É muito do dia a dia. E o Nomear ajuda, né? Nesse sentido, né, desse vocabulário. Ajuda. E essa coisa do cotidiano, eu lembro, o meu pai falava pra mim e pra Rê, rindo, assim, se divertindo, que ele tinha passado de consumidor para fornecedor. E ele falava aquilo rindo, porque ele tinha 2 filhas meninas. E eu lembro que eu ficava muito incomodada, sem saber nomear ainda, mas eu dizia, cara, ele tem um pacto com os caras que eu vou namorar, ele não tem um pacto comigo. O pacto dele não é comigo. Muito. O pacto dele é com os caras que eu vou namorar, né? Porque isso é a machonaria, não é porque meu pai é um desgraçado, entendeu? Não é, porque é assim. E eu virei, eu e a minha irmã, virou a negociação entre ele e o cara. Tá pesado demais? Não, mas a fala é essa. A fala é de mercadoria. A fala é de consumo para fornecedor. Quem une, quem consome e quem fornece? O produto. Ó que beleza. Ó que maravilha. De papai. Ai, que amor. Como a gente vai se encaixando, né, nesses lugares. Teve uma época que a gente fez um projeto, a Mara está até aqui com a gente hoje, participando, chamado Cuidando de Quem Cuida. E a gente estava, né, vendo vários materiais e fizeram uma entrevista com várias mulheres. Né? Quantos são na sua casa? E quem cuida? Eu. Quem cozinha? Eu. E quando alguém fica doente, quem faz? Eu, para mulheres, né? Aí perguntavam para essa mulher, e quando você fica doente, quem cuida? Entendi. Aí primeiro perde a voz, dá uma gaguejada, aí quando recupera o fôlego, ninguém. A gente estava fazendo o Histórias para Quem Dormir, a gente fez como um oráculo, né? No Centro Cultural. Então, a pessoa escolhia a princesa e a gente ia fazendo perguntas para ela e aquilo ia dando um tilt. Aí uma senhora que era da limpeza do Centro Cultural sentou para fazer e a gente fez a Branca de Neve. E aí ela falou assim, mas tem uma hora que eu falei assim, ela trocava trabalho doméstico por amor? Aí ela fala assim, não, era amor mesmo. Eu falei, mas ela cozinhava para 7 todo dia por amor? Ela falou, era por amor. Eu falei, todo dia? Para 7 por amor? Ela falou, eu cozinho todo dia. Eu falei, para 7? Ela falou, não, eu cozinho para 3. Eu falei, por amor? Ela falou, por amor. Eu falei, e se um dia você fica doente? Quem cozinha para você?
Ela falou, a gente pede comida. Eu falei, ninguém cozinha pra você por amor? Ela fez assim, falou, hoje à noite nós vamos ter uma conversa. A partir de agora é só... A partir de agora... Né? E é isso, eu falei pra ela, falei, são 7 homens, se cada um cozinhasse um dia, ela podia ler. Ela podia escrever um livro, ela podia assistir um filme, ela podia, né? Mas não, ela precisa cozinhar para 7. Eu não sei, a gente tem tempo para a Bela, será? Acho que a Bela ia ser massa. Que horas são? Eu ia ficar aqui umas 5 horas, você sabe, né? Ouvindo você. Conta só da Bela então, rapidinho e aí a gente tá bom. Fecha aqui. A Bela, ela vive num vilarejo, né? A Bela da Bela e a Fera. Ela vive num vilarejo, a mãe dela tá morta e o pai vai viajar. Ai, que novidade. Aí o pai fala assim pra ela, filha, o que você quer e tal? Ela fala, eu quero uma rosa. Ai, tá bom, tal. Aí, essa moça gosta muito de ler e ela é considerada estranha no vilarejo que ela existe lá porque ela gosta muito de ler. Aí, o pai dela vai viajar, pega a rosa, o cara de onde ele pega a rosa bota ele pra dentro do castelo e diz, olha, você não vai mais sair porque você mexeu na rosa do meu jardim e tal, você vai ficar aqui trancado, beleza. A menina tá naquela casa sem o que a gente chama de regulador de todas as coisas. O que é o regulador de todas as coisas? É o homem, até hoje. Como é que a gente sabe disso? Porque se a gente sai pra tomar cerveja, saiu eu sozinha, a Nicole tá tomando cerveja sozinha. Saiu eu e a Lê e a Nicole estão tomando cerveja sozinhas. Saiu eu, a Lê e a Érica. A Lê, a Érica e a Nicole estão tomando cerveja sozinhas. O Lucas chega, a gente não tá mais sozinha, a gente tá com o Lucas. O Lucas vai viajar sozinho, o Lucas não vai viajar sozinho. O Lucas é um como é que chama? Explorador. Nós 3 vamos viajar sozinhas, porque a gente tá sem o Lucas, entendeu? É assim, porque o homem é o regulador de todas as coisas dentro do patriarcado. Enquanto durar o patriarcado, assim será. O patriarcado precisa do corpo do homem para regular todas as coisas. Aí depois a gente pode falar sobre isso largamente, mas é só para vocês entenderem. A cerveja eu acho bem didática, porque explica isso de um jeito bem fácil de entender. Bom, aqui ela tá sozinha, ela tá sem o regulador de todas as coisas. O Gaston fala, vou casar com essa menina. Gaston é um puta de um chato. Ela fala, não, pelo amor de Deus, não quero casar com o Gaston, preciso achar meu pai. Sai em busca pra achar o pai. Meu pai tá aí, meu pai tá aí, meu pai tá aí, não tá. Bate na casa, nesse castelo, meu pai tá aí, tá. Libera meu pai. O cara fala, não, seu pai roubou a minha rosa, propriedade privada, onde já se viu, tal, não vou deixar. Ela negocia. Ela fala assim, não, vamos fazer o seguinte. Você deixa o meu pai sair, porque o espaço do meu pai é a rua, porque a disputa política acontece na rua, e eu fico em casa. Porque o poder da mulher está dentro de casa, da organização interna, porque eu sou de dentro, mulher é de dentro. Por isso que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque é de dentro. Ninguém vê, ninguém precisa saber. Beleza. Aí o cara fala, tá bom, beleza. Libera o pai fala, filha, papai te ama, vai embora. E ele tranca o castelo. E ela passa a viver em cárcere privado, essa moça. Só que ele vira pra ela e fala assim, você gosta de ler, não gosta? Ela fala, adoro ler. Então vem aqui, menina, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele abre uma porta, tem livro do chão ao teto. Coisa mais linda do mundo. Por quê? Quero ficar aqui pra sempre. Ela fala, o quê? Na minha casa, eu lia e lavava roupa. Lia e passava pano no chão. Lia e cozinhava. Lia e lavava louça. Lia e fazia compra. Aqui eu só vou ler. Tá maravilhoso. Daqui, deixa eu ficar ali, que sequestro que nada. Lê um livro, lê 2, lê 3, não tem com quem conversar, vira pro bully e fala, bully, você não sabe, lê um livro foda. O bully fala, qual? Ela faz, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente fala, se você estiver conversando com o bully, tá beleza. Se o bully te responder, liga pra alguém. Se você não tá boa, bully não conversa com pessoas. Aí ela tá lá, tá, o bully fala assim, não, fica tranquila, aqui a gente tem a rede, tem a xícara, tem o mancebo, tem o candelabro, tem o banquinho do piano, tem todo mundo, aqui é uma turma. Você fica tranquila que aqui a gente pode fazer roda de leitura, livro do mês, pode fazer qualquer coisa. Aí ela fica lá, a gente não tá vendo um sequestro, né? A gente tá vendo uma moça feliz, fazendo o que ela gosta, conversando com objetos inanimados. Num castelo maravilhoso, com um vestido lindo. Tá maravilhosa a vida dela, só que ela tá vivendo em castelo privado. Com o homem que deu pra ela o que ela mais gosta de fazer na vida, que todo mundo achava estranho, e ele falou, não, você gosta de ler, não é? Toma aqui um monte de livro pra você.
Então, ele dá para ela o que todo mundo negou. Porque é muito importante a gente falar isso. Relações violentas não começam na violência. Apesar deles terem começado no sequestro, mas enfim. É só pra gente entender que a relação... O afeto não se dá na violência. O afeto se dá no... Meu, eu sei quem você é foda pra caralho, tá aqui esse negócio que eu sei que você vai amar. Tá aqui esse mousse de chocolate que eu sei quando você tá de TPM você gosta de comer. Tá aqui esse filme que você gosta de assistir, que eu sei que você é meio cabeçuda, você gosta de assistir essas coisas difíceis. Vamos lá no cinema que ninguém te acompanha, aí eu te acompanho. Né? Bom... Aí ela vai vivendo ali com o bully, com todo mundo, vai vivendo aquilo tudo. Ele fala assim pra ela, olha, você pode entrar em todos os lugares menos nesse quarto, olha lá, Barba Azul. Ela tá curiosa, entra no quarto. Quando ela entra no quarto, o mundo cai. Esse homem vira uma fera, porque ele é uma besta, ele é fera, né? Ela é bela, olha que didático. Ela é bela e ele é fera. Aí ele briga com ela, ele diz que ela não podia ter feito aquilo, joga as coisas no chão, dá murro na parede... Tranca ela num quarto, não deixa ela comer. Tudo isso tá no filminho, viu? Tá tudo lá. Não deixa ela comer, fala que ela vai ficar sem jantar, que vai... Ela chora muito, ele chora muito, ele se arrepende do que ele fez. Ela diz, eu sei que por trás desse monstro tem um cara legal. E ele diz pra ela, eu queria pedir desculpa pra você, vamos fazer um baile? Ela fala, ai, vamos, vai ser super animado. Eu, você, o Bully, a Xícara, o Mancebo e o banquinho do piano. Vai ser uma festa isso aqui, vamos fazer. Ele dá um vestido amarelo pra ela, eles dançam, ela olha pra ele, o amor que ela sente por ele transforma esse homem violento, sequestrador, que trancou ela em cárcere privado, num homem não só possível, como desejado. No jogo, a gente fala assim, se você ouvisse essa história na vida real, você contava pra polícia ou pra criança? 100% contaria pra polícia. A gente fez filme com um vestido amarelo, com live action, com atriz feminista fazendo a Bela. Olha que beleza. É impressionante, é incrível mesmo. Quantas princesas vocês têm no... 11 princesas e no livro 12, porque no jogo não tem... No jogo não tem Rapunzel, né? E no livro tem? Não sei, tem alguma que não tem no jogo, mas tem no livro. Acho que é Rapunzel. Muito bom. Gente, ó, nem preciso falar quão fã eu sou de vocês, desse trabalho, né? Não só dos jogos, mas da linguagem. É muito o que você falou, como trazer uma pauta difícil, né? Uma pauta dolorosa, de uma forma um pouco mais leve, dentro do que dá para ser leve, né? E como trazer essa pauta para quem ainda está num processo aí de talvez se aculturar, de transformar, né, crianças, adolescentes que estão nessa formação ainda e que talvez não estejam tão marcados ainda como as mulheres, as adultas, né? Então, é um trabalho muito especial. Espero que quem participou, e eu vou deixar gravada lá no Insta do Opa, né, para que todas tenham oportunidade de assistir. É muito lindo, de verdade. Quem tiver interesse em saber mais, em se letrar, em fazer cursos, em adquirir livros e as cartas, enfim, vão lá no Insta do Movimento Atreva-se. Queridas, honra enorme. Que delícia. Muito obrigada por terem aceitado o convite. E já nós temos mais. Já a gente volta. Vai ficar quente pro lado de vocês. Não se preocupe. Eri, muito obrigada. Mara, que bonita, escreveu aqui dizendo que o trabalho é profundo. Muito obrigada. E é só para a gente lembrar do que a gente já sabe. Não esqueça disso. A gente já sabe. Não esquecer. E vamos lá, nomear para bater. Isso. Ale, gratidão, viu, amor? Beijo, obrigada. Beijo para todo mundo. Aproveitem o domingo, né, feijoada. Isso. E a mulherada hoje é iFood. Né? Em casa vai ser assim. Nada de cozinhar hoje. Não vai cozinhar hoje. Pantufa hoje. Beijo, amores. Tchau, amores.